Abraão viveu em tendas de lona, edificou altares de pedra. Mensagem 3. O fracasso de um homem imperfeito. O Dr. Howard Hendricks, conhecido autor e professor do Seminário Teológico de Dallas por muitos anos, escrevendo o prefácio de um livro sobre o papel do fracasso no rumo ao sucesso, ele disse algo bastante interessante. Fracasso é uma das coisas feias da vida. Tentamos negar sua existência, fugimos dele, ou, ao sermos por ele de alguma forma envolvidos, talvez até fiquemos paralisados pelo medo. Devido à nossa relutância em encará-lo com a necessária honestidade, pouco é escrito a respeito do fracasso. E como cristãos que invariavelmente acenam com a bandeirola de vitória em Cristo, dificilmente admitimos que o verdadeiro caminho rumo à vitória pode incluir em seu curso alguns machucados bastante doloridos. A vida de Abraão acabou marcada por uma fé digna de imitação. Mas em seu curso ela também foi manchada por quedas, por fracassos nada nobres. Um deles foi tão sério que literalmente influenciou diretamente o curso da história humana, como foi o adultério com Agar. Precisamos estudar as quedas, os fracassos registrados nas Escrituras, Abraão, Davi, Jonas, Pedro, tantos outros, porque eles pagaram alto preço por esses erros. E nós não precisamos cair nos mesmos buracos. Certamente não queremos pagar os mesmos altos preços que eles pagaram. E é com isso em mente que nós precisamos relembrar o que diz Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Fato é que os fracassos têm o potencial de nos influenciar tanto para o mal como para o bem. Ou eles se constituem em aprendizado para que produza a têmpera necessária para nos tornarmos homens e mulheres de fé em Deus, ou eles terão o potencial de nos derrotar definitivamente. Satanás se vale de nossos fracassos para nos derrotar, pois o peso da culpa, mesmo que nós tenhamos os pecados confessados, pode ser arrasador para nós. Apocalipse 12:10 chama Satanás de o acusador dos irmãos. Ele quer que nos vejamos como um fracasso completo e definitivo, em lugar de enxergarmos a realidade a nosso respeito no caminho da santificação, que por nossa natureza caída, herdada de Adão, nos faz ainda fracassar, errar, mas que esse fracasso não precisa ser definitivo, final. Infelizmente, há crentes em Cristo Jesus que, por causa de fracassos e dando ouvidos ao engano do diabo, acabam, aspas, morrendo no deserto. Não chegam a experimentar a vida cheia do Espírito Santo enquanto vivendo nesse mundo, ainda sujeitos a uma natureza pecaminosa, ainda rodeados pelo pecado. Por isso é importante percebermos que dificilmente um fracasso é um estouro de pneu. Geralmente é um furo que não cuidamos e ele vai aumentando, até acontecer o desastre. Embora o fracasso maior de Abraão tenha sido o não confiar na promessa de Deus e de que daria um herdeiro nascido da sua própria esposa Sara, e por desconfiar ele acabou dando ouvidos ao conselho nada sábio de sua esposa Sara, e ele resolveu dar um jeitinho para ajudar a Deus com relação ao herdeiro e teve relações com Agar, e desse relacionamento surgiu Ismael. Nós temos que lembrar que a intenção de Deus sempre foi o casamento monogâmico.
O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, de Gênesis 2:24. Embora esse tenha sido o maior fracasso de Abraão, nós vamos analisar hoje um outro tombo de Abraão, mais no início da sua caminhada com Deus, não muito depois dele chegar à terra de Canaã. Fracasso que, se não fosse a interferência soberana de Deus, teria tudo para melar o plano de Deus para a salvação do homem. Olhando para o que nós temos registrado no texto de hoje, Gênesis 12, 10 a 13, 4, há 3 lições importantes ligadas a esse primeiro fracasso de Abraão, para as quais nós precisamos atentar, visando o nosso aprendizado. Primeira delas, analisando as causas do fracasso. Quando a Bíblia fala de nossa trajetória de santidade rumo ao alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus, como Paulo diz em Filipenses 3, nós temos que atentar para aqueles que a Bíblia descreve como sendo os inimigos que procurarão nos atrapalhar, nos desmotivar, se possível, nos imobilizar nessa corrida. Primeiro deles, o mundo, que é o sistema anti-Deus que está à nossa volta. Manifesto em tudo, de alguma forma, que se constitui em comunicação hoje, nos bombardeando a cada instante do nosso dia. Segundo inimigo, a carne, que é precisamente a natureza pecaminosa que você e eu herdamos de Adão, e mesmo já salvos em Cristo Jesus, ainda atua e nos impulsiona rumo a querer gostar daquilo que é anti-Deus, daquilo que é pecaminoso. E o nosso terceiro inimigo, o diabo. O nome dele quer dizer difamador. Daí a expressão acusador dos irmãos, que é inimigo de Deus. Satanás quer dizer adversário, é maligno, é tentador, sabe apelar para a nossa carne. É o príncipe deste mundo, quer dizer, ele controla o sistema desse mundo, ele coordena e rege esse sistema todo que está à nossa volta. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deu para refrescar sua memória dos nossos inimigos? A carne e o mundo, energizados pelo e a serviço do diabo, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e ainda faz alguma hora extra para nos atrapalhar na nossa caminhada rumo à santidade. Nossos inimigos. O general MacArthur, um dos principais comandantes das forças aliadas na Segunda Guerra Mundial, num artigo sobre as qualidades necessárias para a obtenção de sucesso numa guerra, ele destacou 4 qualidades e dentre elas ele deu ênfase a uma: conhecimento do inimigo. É preciso conhecer o inimigo caso queiramos ser vitoriosos. A certa altura ele diz textualmente: quanto maior o conhecimento do inimigo, maior o potencial de vitória. E isso ele provou fazendo um levantamento histórico, desde Josué no Antigo Testamento, na tomada da Terra Prometida, até a derrota de Rômel, no norte da África, graças a um tremendo serviço de contra-espionagem. Abraão não caiu simplesmente em pecado. Houve uma trajetória que levou a esse fracasso. Como é que ele se fez vulnerável? O que aconteceu? Quais foram alguns fatores que contribuíram para que a queda viesse a acontecer, de forma que isso nos sirva de alerta? Os versículos 1 a 9 descrevem um momento de glória, de êxtase espiritual. Abraão ouve Deus falando diretamente com ele, prometendo-lhe coisas fantásticas. E é em momentos assim que nós nos tornamos bastante vulneráveis. Abraão aqui faz lembrar Elias, depois da vitória contra os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele estava de guarda baixa.
e se colocou à mercê das setas inflamadas do maligno. Ele não ficou firme contra as ciladas do diabo, conforme Paulo descreve a nossa batalha espiritual lá em Efésios 6. Primeiramente, Abrão agiu sem buscar a orientação de Deus. O versículo 10 diz para nós: houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito. Repare que, diferentemente do que aconteceu nos versículos 7 a 9, não houve a construção de um altar a Deus. Não houve o invocar do nome do Senhor. É em momentos assim que pensamos que os fins justificam os meios. Há uma crise, agirmos conforme a nossa cabeça. Deus, por acaso, havia ordenado a Abraão, dizendo: se houver fome na terra, desça ao Egito? Definitivamente não. É comum, após um momento de glória, de enlevo espiritual, Deus colocar a nossa fé à prova, para ver se nós confiamos realmente nele, nas suas promessas. É como diz Deuteronômio 8:2, que o povo passou pelo deserto para que pudesse conhecer o que estava no seu coração. Ou se fixamos os nossos olhos nas circunstâncias e agimos independentemente de Deus, conforme a nossa própria sabedoria. E ele se valerá do agir inescrupuloso do nosso inimigo para conferir a nós a têmpera de caráter que nós precisamos para que nos tornemos homens e mulheres de fé. Abraão, como reiteradamente acontece conosco, não obedeceu os mandamentos de Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Abraão não atentou para o conceito do mandamento de Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos de coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará aos corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Abraão deixou a ansiedade tomar conta e agiu conforme seu próprio entendimento. Prato cheio para o nosso inimigo. Porque quando não buscamos a Deus, agimos sozinhos. A batalha espiritual vira uma luta desigual, de um peso pesado, faixa vermelha, 10º dan de judô, contra nós, peso superligeiro, faixa branquinha, sem chance de vitória, só surra. É ipom a cada nova tentativa. É importante lembrar que, com o mundo em que nós estamos inseridos e com a ajuda da nossa carne, tudo que o nosso inimigo precisa é usar a nossa própria força, como acontece na luta do judô. A nossa própria resolução rumo ao que quer que seja, menos em seguir o caminho de Deus, para nos desequilibrar e nos colocar de costas no chão. Abraão não deu a Deus a oportunidade de suprir as suas necessidades naquela instância. Deus foi o Senhor que me trouxe aqui e agora eu tenho essa necessidade. Como ficamos? Acho bastante sugestivo que, enquanto o Egito se constituía na alternativa geográfica e econômica mais viável pela perspectiva humana para aquela situação de Abraão, na Bíblia, Egito é invariavelmente sinônimo de aliança com o mundo. Isaías 30, 1 a 3. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder de Faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção de Faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação.
Isaías 31, 1 e 2. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão de seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Circunstâncias temporais se tornam uma prova para Abrão. E ele reage errado. E isso acaba precipitando uma crise espiritual. O caminho correto a trilhar nem sempre é o mais fácil. Nem o mais fácil é necessariamente o correto. Quando estamos num lugar de recursos limitados, talvez correndo perigo, se Deus estiver ali conosco, é melhor ficar. Buscar a sua orientação, nem que seja através de uma oração tipo #socorro meu Deus. Melhor do que seguir o impulso da nossa ansiedade. Segundo lugar, Abraão temeu em lugar de confiar em Deus. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Quando não temos a certeza de estar agindo dentro da vontade de Deus, a porta se escancara para o temor. E no momento em que o medo controla as nossas ações, entramos em pânico e passamos a adotar os métodos, no mínimo, que são questionáveis. Somos capazes, em circunstâncias assim, de comprometer nossas convicções, só para sair daquela situação delicada. Agimos contrário ao que 2 Timóteo 1,7 declara: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Terceiro, Abraão se propôs a mentir em lugar de falar a verdade. Diga que é minha irmã, diz o versículo 13, para que me tratem bem por amor a você e a minha vida seja poupada por sua causa. Eu quero que você observe o espiral decrescente em que Abrão se meteu. Diante da necessidade, em lugar de buscar a Deus, primeiro, ele deixou a ansiedade tomar conta. Segundo, ele agiu conforme o seu próprio entendimento. Terceiro, confiando em soluções humanas e não na proteção divina. Quarto, ele deixou o temor tomar conta. E quinto, ficou ainda mais longe do confiar em Deus. A essa altura, ele especula o que poderia acontecer com ele. E repare que não há nenhum antecedente nas Escrituras para o temor de Abraão no sentido que ele teve. Então, ele age como se ele não desse um jeito, a coisa sairia do controle. Ele morreria. E a sexta fase dessa descendente espiral de Abraão, ele faz o que ele sabe ser errado, ele mente. E o interessante é que, a princípio, a coisa parece funcionar, e funcionar bem. Ele não morre. É bem tratado. E chega até a obter certa vantagem financeira disso tudo. Versículo 14. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte de Faraó a elogiaram diante do Faraó e ela foi levada para o seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. O lado que o diabo não conta para a gente é que essas atitudes só nos afastam de Deus. Elas acabam se tornando um tremendo obstáculo para o desenvolvimento da nossa fé em meio à provação. Um tremendo obstáculo para que a nossa santidade se desenvolva.
Abraão contou uma meia-verdade. Porque Sarai era meia-irmã de Abraão por parte de pai, não por parte de mãe, conforme nós vemos no capítulo 20, versículo 12. Só que meia-verdade equivale a mentira. Sua fé em Deus até ali, tão presente, foi para o espaço. Sua coragem, sua ousadia tirou licença a prêmio. E Abraão mentiu. Ouçam como Paulo descreve bem que nós, em Cristo, já não vivemos conforme os padrões do mundo e que precisamos justamente ser caracterizados pelo falar a verdade. Somente a verdade. Efésios 4, 20 a 25. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois bem, analisadas as causas do fracasso, nós precisamos agora avaliar as consequências do fracasso. A esta altura vocês já ouviram algumas vezes no Conexão Bereana uma frase que nós vamos repetir e nós vamos repetir várias outras vezes. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, mas não sou livre para escolher as consequências. A Bíblia é explícita. Gálatas 6, 7, 8. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que eu plantar, eu colho. Se tiver um padrão não bíblico para criar meus filhos, eles não demorarão para deixar as consequências disso bem claras para mim. Se eu não for honesto nos meus negócios, não demorará até que eu comece a pagar caro por uma sonegação de imposto ou coisa semelhante. Se eu não cuidar da minha saúde, as consequências virão. Talvez mais rápido que eu gostaria. Isso é uma lei universal. Semear, colher. Quais são as consequências? Abraão desagradou a Deus. Hebreus 11:6 diz claramente: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se existe algo prazeroso para Deus, é suprir o ser humano, em especial aqueles que se agradam dele. Nós conhecemos bem o texto de Mateus 6, 25 em diante, onde Jesus declara que Deus cuida de nós mais do que cuida dos passarinhos e dos lírios do campo, de quem, literalmente, o texto diz que ele cuida. O mais complicado e sutil é que Abraão fez algo que normalmente nós também fazemos. Ele creu, ele confiou quanto às coisas eternas, mas ele falhou em crer em Deus quando as coisas temporais e imediatas pediram esse crer. Nós confiamos em Deus quanto ao nosso destino eterno, mas temos a tendência de não confiar quanto ao cuidado de Deus em relação ao imediato, ao presente. Que incoerência! É exatamente o oposto que Paulo diz em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando a nossa fé fraqueja, como aconteceu com Abraão, precisamos nos perguntar, como faz Paulo em Romanos 8,32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O fracasso de Abraão não apenas desagradou a Deus,
trouxe devastação a outros. Aqui é importante falarmos de dois públicos atingidos pelas decisões de Abrão. Primeiro deles, Faraó. Aparentemente, com seus 65 anos de idade, pouco menos da metade da idade com que veio a falecer, Sarai era uma mulher formosa a ponto dos oficiais de Faraó notarem e contarem a ele e ela ir parar no harém de Faraó. A separação física de Abraão e Sarai foi negativamente estratégica a ponto de requerer intervenção direta e radical de Deus. Enquanto Abraão se preocupava somente com a sua sobrevivência, quando os egípcios as virem dirão, é mulher dele, me matarão. Deus se concentrou na proteção a Sarai. Versículo 17. Mas o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Um segundo público que foi atingido, ou que seria atingido caso Deus não interviesse diretamente, seria toda a humanidade. Uma vez que Sarai, sendo esposa de Abraão e parte integrante da promessa de um herdeiro por meio do qual todas as nações seriam benditas, ou seja, através de Jesus, o Salvador, não poderia vir a ser concubina de Faraó e ainda preencher esse importante papel de uma mulher estéril por meio de quem Deus faria o milagre de trazer Isaque ao mundo, tendo ela já 90 anos de idade. Nosso fracasso, como o de Abraão, desacredita o nosso testemunho. Essa é a terceira consequência. Quando agimos como Abraão agiu, recorrendo a soluções humanas e não ao socorro do Senhor, por todos os desmembramentos que nós já vimos, a próxima coisa que fica comprometida é o nosso testemunho. Reparem nas palavras de Faraó. Eu gosto do humor de Deus. Versículos 18 e 19. O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. Que humilhação! Ser repreendido por um pagão, um adorador de deuses falsos. Nessa declaração, Faraó revela-se mais ético e íntegro que Abraão. Nas entrelinhas, Faraó está exortando Abraão a confiar no seu Deus, que é poderoso, em lugar de seguir com as suas mentiras. E é claro, quando agimos como Abraão agiu, isso, quarta consequência, produz desânimo em nosso coração. Imagine o impacto dessa última frase de Faraó. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. De repente deve ter dado um estalo na mente de Abraão. Caiu a ficha, como a gente dizia antigamente. Que ele havia sido extremamente egoísta. Havia fracassado não só em confiar no seu Deus, mas também em ser marido, ser o sacerdote da casa, ser o protetor da sua esposa. Quanta humilhação! Ser exortado por alguém que não conhecia o Deus soberano, que ele conhecia, exortado a cuidar da sua mulher e ainda a ser escorraçado das terras de Faraó. Em momentos assim, o diabo vem para cima da gente com tudo que ele tem direito. E se nesse momento não entendemos esses meios de Deus lidar conosco, como seu amoroso cuidado para voltarmos à comunhão que um dia já desfrutamos com Ele, certamente acabamos virando presa fácil do inimigo. E aí entramos em depressão, nos deixamos convencer que não temos jeito, que é melhor desistir da vida cristã, etc. Mas felizmente Deus é tão meticuloso no seu cuidado que Ele acaba providenciando todos os detalhes de que precisamos para o retorno a Ele. Observem o versículo 20. A seguir,
o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo que possuía. É como se Deus dissesse a Abraão: você pisou feio na bola, mas eu não vou desistir de você não, da promessa que eu fiz para você. Preciso apenas que você demonstre que deseja ser curado do seu fracasso e crer em mim. Na minha ótica, esse foi um momento de profunda reflexão para Abraão. Ele deve ter percebido que desde a decisão de vir para o Egito, a comunhão dele com o Senhor havia esfriado. Nenhum outro altar foi construído. Ele não voltou a invocar o nome do Senhor. Não recebeu mais nenhuma promessa de Deus enquanto no Egito. Total silêncio para com Deus, total silêncio de Deus para com ele. Penso não ser demais imaginarmos esse momento na vida de Abraão como um momento passado pelo filho pródigo, quando ele alimentava porcos, lembrando-se da casa do seu pai. O texto da parábola de Lucas 15 diz para nós que naquele instante o filho caiu em si. Certamente depois da dura de Faraó, do tempo de reflexão pessoal quanto aos erros que ele cometeu nesse processo, Abraão caiu em si. Isso foi fundamental para aceitar a cura do fracasso. E como se deu essa cura? Começou com o cair em si, mas continuou com o genuíno arrependimento e volta. Diz o versículo 1 do capítulo 13 que Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe. As demais versões são mais claras que a NVI nesse ponto. O verbo utilizado foi que ele subiu do Egito para o Neguebe. O verbo subiu, aqui utilizado, não pode se referir à diferença de altitude. Egito e Neguebe, região sul de Israel, praticamente se equivalem em altitude. O verbo literalmente significa subir de forma resoluta. Provavelmente se referindo à atitude de Abraão de dar meia volta e retornar. Ele havia descido ao Egito, diz o versículo 10, conforme nós já vimos em Isaías. E essa descida significou uma atitude de buscar uma solução rasa, diferente do plano de Deus. Agora ele resolve subir, voltar à convivência com Deus, de quem ele jamais deveria ter se afastado. Essa atitude de Abraão tem ligação com a atitude sugerida por Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Deus não está interessado em explicações que nós possamos dar para Ele. Ele nos conhece. Ele sabe que somos pó. Deus dispensa as nossas racionalizações, mas Ele é um excelente ouvidor de nossa confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Abraão, na linguagem do Novo Testamento, retornou ao seu primeiro amor. Na linguagem da parábola do filho pródigo, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Abraão caiu em si, se arrependeu e voltou. E voltou de forma completa, porque os versículos 3 e 4 falam em restauração, reiteração. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Na linguagem da parábola do filho pródigo, a esta altura, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. Deus sempre nos estende um novo começo. O fracasso não precisa ser definitivo. A contínua fidelidade, graça, misericórdia paciente de Deus sempre nos surpreendem.
E o versículo 4 termina com a frase: ali Abrão invocou o nome do Senhor. Abrão estava na prática dizendo: Deus é Senhor. Eu desejo concluir salientando que este não foi o último fracasso de Abraão. Houve vários outros. Antes da fé de Abraão ser completa e totalmente trabalhada por Deus. Inclusive, em um outro recorrer desse mesmo expediente em Gênesis 20, eu sugiro que vocês leiam esse capítulo em particular, de mentir e contar meia verdade ao rei Abimeleque, que também tomou Sara para o seu harém. Foi tudo muito parecido com o que aconteceu aqui, sendo que Sarai já tinha, na época, lá com Abimeleque, 85 anos e Abraão 95. Aparentemente, o roteiro de não buscar a Deus, mas de tentar sua própria solução, não foi definitivamente resolvido na vida de Abraão, aqui nesse episódio de Gênesis 12. Deus ainda precisaria lidar com ele, de forma mais forte mais tarde. Você pergunta 2 vezes, Abraão? A mesma coisa? Não sejamos duros demais com ele, porque você e eu somos iguaizinhos. Mas é preciso dizer que Deus não se fixou nos fracassos de Abraão. Deus enxergou a fé dele. A fé que aqui ainda não completamente madura, eu diria bastante imatura, o trouxe de volta para uma vida plena de comunhão com o Senhor depois desse episódio de Gênesis 12, depois de outros tombos mais tarde também. E isso só se constitui para nós em motivo de esperança. Talvez você deva se perguntar aí no seu coração se você tem vivido em meio ao fracasso, em meio à derrota. Se isso tem acontecido, provavelmente você é o único, a única que sabe. Exceto, talvez, por aqueles mais ligados a você, de quem não se consegue esconder tudo, mesmo que se tente. Deus tem cura para isso. A pergunta é se nós queremos nos beneficiar dessa cura. Pedro nos consola, nos enche de esperança, dizendo o seguinte: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. O remédio para nós é viver com os olhos fixos em Jesus, conforme nos exorta Hebreus 12, 2. Vamos fazer isso?